Na semifinal da Copa da França, o PSG bateu o Rennes por 1-0, gol dele, Mbappé, e está na final. Vem comigo então para a gente fazer uma análise de como foi essa partida, alguns pontos importantes para a gente falar por aqui. Lembrando que o PSG ainda tem um confronto pelo Campeonato Francês no final de semana, antes de enfrentar o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Vem também bastante por aqui e espero que nada caia, e eu espero também que você já tenha deixado o like por aqui. Vamos lá, o Luiz Henrique colocou a campo uma equipe considerada bastante titular. Mbappé, por exemplo, foi titular da partida. A gente teve também um retorno importante de Marquinhos, capitão, depois de diversas partidas ainda se recuperando de uma lesão. Ele esteve em campo durante todo... Opa! Falei? Mas agora tá tudo certo aqui numa gravação ao vivo, sem retoque, a gente vai assim mesmo. Então tivemos o Marquinhos voltando, jogador importante, ele está agora inclusive a 2 jogos de se tornar o jogador com mais atuações na história do PSG, então importante esse retorno, obviamente também pensando já em Liga dos Campeões. Nuno Mendes também esteve em campo, ele que também teve uma lesão séria e agora aos poucos vai voltando um retorno que pode trazer muitas opções, especialmente ofensivas, para o Luiz Henrique nessa reta final de temporada. Lembrando que o PSG é líder do campeonato francês, está na final da Copa da França e, claro, na briga pelo título da Liga dos Campeões. Então aí, claro, numa temporada perfeita, sonhando, seria uma tríplice coroa inédita para o time aqui da França. Para a gente falar um pouquinho do Mbappé, ele perdeu um pênalti que ele mesmo sofreu, mas logo depois deu a resposta com um gol. O Mbappé, que não fez uma partida brilhante, mas foi o protagonista do jogo. A gente teve algumas atuações interessantes, como é o caso de Dembélé. O Hakimi também infiltrando bastante, até como um falso 9 em muitos momentos da partida, especialmente no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito bom do PSG, de movimentação, com o Lee também participando dessa criação pelo lado direito. Boa partida também do Vitinha, um pouco mais discreta no quesito ofensivo, mas um meio-campo interessante desse PSG, que chega então a 26 jogos sem perder. A última derrota deste time do Luiz Henrique foi em novembro na Liga dos Campeões contra o Milan e, portanto, desde então não tem nenhuma derrota. É um time que vai encontrando variações táticas, que vai criando um pouco mais de coletividade e que o Luiz Henrique também consegue revezar bastante, administrar bastante para poder colocar em campo sempre uma equipe mais descansada. O próprio caso do Marquinhos se questionava muito por aqui por que o Marquinhos ainda não tinha voltado a uma lesão que ele inicialmente ficaria fora 3, no máximo 4 partidas, acabou ficando um pouco mais do que isso e mostra que é uma administração de muita precaução. Há pelo menos 2 jogos, o Marquinhos já está pronto fisicamente, liberado pelo departamento médico para voltar a campo, mas o Luiz Henrique poupando sempre, tendo esse cuidado, na verdade, para preservar alguns jogadores, considerando que, repito, reta final de temporada com o PSG brigando em todas as frentes. Na temporada passada, por exemplo, o PSG já tinha caído fora da Liga dos Campeões, caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique, tinha caído na Copa da França também nas oitavas de final para o Marseille, estava apenas na briga, obviamente, pelo Campeonato Francês, que ainda assim teve uma briga boa ali na reta final, e nessa temporada é uma temporada mais tranquila nesse sentido. No Campeonato Francês são 12 pontos a mais, a gente deve ter um PSG no final de semana rodando bastante o elenco, joga em casa, inclusive, mais um jogo para o PSG encontrar essa coletividade, apesar dessas grandes mudanças e desse grande revezamento que o Luiz Henrique tem feito, para aí sim receber o Barcelona na próxima quarta-feira. E aí um detalhe, o Barcelona vai ficar 10 dias sem fazer nenhum jogo, já que a última partida foi na última rodada do Campeonato Espanhol e folga nessa semana. O PSG, ao contrário, teve 2 jogos, né? Teve esse do final de semana, esse do meio de semana, perdão, e o do final de semana, vai ter ainda, né, no caso. E depois, no entanto, do encontro com o Barcelona, o próximo
confronto é de novo contra o Barcelona. A Ligue 1 deu uma pausa neste final de semana para o PSG para que ele não tivesse nenhum compromisso entre os dois jogos de ida e volta da Liga dos Campeões, o que eu acho que pode ser um benefício para o PSG, já que não perde ritmo, é apenas uma semana de distância entre os jogos e também não corre risco de nenhuma lesão. Enfim, muito provavelmente também o Luiz Henrique iria poupar jogadores mais importantes, jogadores cruciais nesse jogo. Então, para mim, uma boa notícia para o PSG, que, repito, fez um bom primeiro tempo, bastante movimentado, com muitas variações, movimentações interessantes do Dembélé, do Lee, do Hakimi, retorno do Marquinhos. Então, uma quarta-feira de futebol de semifinal, com o PSG avançando para a final de forma tranquila, mesmo não tendo feito mais gols, mesmo não tendo goleado, não tendo chegado com uma goleada na final. Foi um jogo que deu certa tranquilidade para esse time. A final contra o Lyon acontece no dia 25 de maio em Lille, portanto uma semana antes da final de fato da temporada, com a final da Liga dos Campeões, que claro, pode ou não ter o PSG. Relembro, final de semana tem mais um jogo e depois já é Liga dos Campeões contra o Barcelona.